Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Com o coração reverente e o espírito desejoso de aprender, seguimos hoje com mais um capítulo do nosso estudo das Escrituras Sagradas. Que este momento seja de profunda edificação, onde possamos ouvir não apenas palavras humanas, mas a doce e firme voz do Espírito Santo nos guiando em toda a verdade. Senhor nosso Deus e Pai, colocamo-nos diante da Tua presença, pedindo que o Senhor nos conceda sabedoria, atenção e entendimento espiritual, que a nossa mente e coração estejam abertos, não apenas para ouvir, mas para absorver e viver aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que o Teu Santo Espírito nos conduza a toda a verdade e que cada lição seja guardada em nosso coração com zelo e fé. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 42 do livro do profeta Jeremias. Então chegaram todos os príncipes dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: Caia agora a nossa súplica diante de ti e roga por nós ao Senhor teu Deus por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor, teu Deus, nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhes Jeremias, o profeta: Eu vos ouvi. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vô-lo declararei. Não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor entre nós, testemunha da verdade e fidelidade. Se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo à voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que, ao fim de 10 dias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então chamou a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que havia com ele, e a todo o povo, desde o menor até ao maior, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a quem me enviastes, para lançar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derribarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis, não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos fazer livrar das suas mãos. E vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedecendo à voz do Senhor, vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouvi a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Se vós, absolutamente, puserdes o vosso rosto para entrardes no Egito, e entrardes para lá peregrinar, acontecerá então que a espada que vós temeis ali vos alcançará na terra do Egito, e a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puseram o seu rosto para entrarem no Egito, a fim de lá peregrinarem. Morrerão a espada, a fome e da peste. E deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre eles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel:
Como se derramaram a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim se derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes no Egito, e sereis uma maldição, e um espanto, e uma execração, e um opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, ó resto de Judá: não entreis no Egito. Sabei de certo que testifiquei contra vós hoje, porquanto enganastes a vossa alma, pois me enviastes ao Senhor, vosso Deus, dizendo: ora por nós ao Senhor, nosso Deus, e conforme tudo o que disser o Senhor, Deus nosso, declara-no-lo assim, e o faremos. E vô-lo tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei. Por certo que a espada, a fome e da peste morrereis no mesmo lugar onde desejastes entrar, para lá peregrinardes. Após os trágicos acontecimentos do capítulo anterior, em que Gedalias foi assassinado e os sobreviventes se viram em meio ao caos e ao medo, o povo finalmente procura Jeremias. Os líderes do remanescente, entre eles Joanã e Jazanias, reconhecem a necessidade de buscar a direção de Deus antes de tomarem qualquer decisão quanto ao futuro. Eles se aproximam do profeta com palavras que, à primeira vista, soam cheias de fé e reverência. Pedem que Jeremias ore ao Senhor por eles, reconhecendo que são um pequeno remanescente e afirmando que obedecerão a tudo quanto o Senhor lhes disser, seja bom ou difícil. Essa atitude demonstra, num primeiro momento, um coração inclinado à submissão. Eles não apresentam a Jeremias um plano pronto esperando apenas aprovação divina, mas mostram disposição para serem conduzidos. A humildade em admitir que são poucos, que precisam de direção e que obedecerão à voz do Senhor é, em si, um passo importante em direção à restauração espiritual. Eles não apenas pedem uma palavra, mas também suplicam intercessão. Reconhecem que precisam de alguém que fale com Deus em nome deles, um mediador entre o céu e a terra. E Jeremias, fiel ao seu chamado, compromete-se a buscar a direção de Deus com integridade, garantindo que não esconderá nenhuma palavra que lhe for revelada. O povo afirma com juramento que ouvirá e obedecerá. Essa declaração é de grande peso, pois estabelece um pacto de obediência à revelação divina antes mesmo de saberem qual será a resposta. É um gesto de confiança, mas também de responsabilidade espiritual. No entanto, como veremos adiante, a sinceridade dessas palavras será posta à prova quando a vontade de Deus contrariar os desejos do coração humano. O compromisso que eles assumem diante de Jeremias nos faz refletir sobre a nossa própria disposição em seguir a vontade do Senhor. É fácil prometer obediência quando ainda não conhecemos os detalhes da ordem divina. O verdadeiro desafio está em manter essa promessa quando a resposta de Deus vai contra aquilo que desejamos ou planejamos. Obedecer sem saber o que virá exige fé. Obedecer após ouvir algo difícil exige submissão verdadeira. Durante 10 dias, Jeremias permanece em silêncio, aguardando a resposta do Senhor. Este intervalo não é um atraso acidental, mas um tempo de espera providencial. Deus, em sua sabedoria, não responde imediatamente. O tempo de espera revela a profundidade do compromisso do povo. Eles permaneceriam firmes em sua disposição de obedecer, mesmo quando a resposta tarda. Essa espera é por si só um teste de fé e paciência. E quando finalmente a palavra do Senhor chega, ela não é ambígua nem parcial. É clara, direta e cheia de promessas, mas também de advertências. O Senhor ordena que o povo permaneça na terra de Judá. Ainda que o cenário político pareça ameaçador, ainda que o medo dos babilônios pese como uma sombra, Deus assegura que, se obedecerem, Ele os edificará e não os derribará, os plantará e não os arrancará.
A linguagem utilizada é reconfortante e revela o coração misericordioso de Deus. Mesmo após toda a desobediência anterior do povo, o Senhor ainda deseja restaurá-los. Ele não quer destruí-los. Promete compaixão e livramento, desde que eles permaneçam no centro da sua vontade. Contudo, a palavra profética também traz uma advertência severa. Se optarem por descer ao Egito, acreditando que ali encontrarão segurança, alimento e paz, então colherão o oposto daquilo que buscam. A espada, a fome e a peste os alcançarão exatamente no lugar onde achavam que estariam a salvo. O Egito não será refúgio, mas juízo. A escolha entre confiar em Deus ou buscar soluções humanas será o ponto decisivo para o futuro daquele remanescente. Esse contraste entre as duas possibilidades nos revela um princípio espiritual profundo. Obediência nem sempre nos leva ao caminho mais fácil, mas sempre nos leva ao lugar mais seguro aos olhos de Deus. A terra estava desolada, a política era instável, os perigos reais. Mas se o Senhor disse, permaneçam aqui, então ali seria o lugar certo. A obediência, nesse caso, não dependia de lógica humana, mas de confiança na promessa divina. A palavra de Jeremias é firme, cheia de misericórdia, mas sem concessões. Não há margem para a neutralidade. Permanecer em Judá é obediência e bênção. Ir ao Egito é rebeldia e destruição. O povo agora conhece a vontade do Senhor. A decisão está diante deles. E como tantas vezes na história de Israel, resta saber, ouvirão a voz de Deus ou seguirão a inclinação do próprio coração. Jeremias, ainda sob a direção do Senhor, declara sem hesitação: já ouvistes a palavra do Senhor a respeito de vós, ó remanescente de Judá. Ele expõe com fidelidade e clareza tanto o caminho da bênção quanto o da maldição. Não há dúvidas ou ambiguidades. Deus deixou sua vontade conhecida com riqueza de detalhes. Contudo, há uma mudança sutil, porém significativa, na maneira como Jeremias continua sua fala. Ele repreende o povo por já saber em seu coração que não obedeceriam àquilo que foi revelado. Isso nos leva a um dos aspectos mais sérios deste capítulo: a duplicidade de intenções. Mesmo antes da oração, a decisão já havia sido tomada. O pedido por uma palavra do Senhor não passou de uma formalidade, uma tentativa de obter uma bênção sobre uma escolha que já estava firmada no coração. Jeremias, ao discernir isso, expõe a hipocrisia escondida sob o manto de religiosidade. O povo jurou que obedeceria, mas no fundo queria apenas ouvir que Deus aprovaria seus planos. Quando a palavra revelada confronta, em vez de confirmar suas expectativas, começa a resistência interior. Esse cenário nos ensina que o maior obstáculo à obediência não é a ignorância, mas o coração endurecido. O povo de Judá conhecia a verdade. Tinham diante de si um profeta fiel, uma palavra clara e um chamado à confiança. Mas como tantas vezes antes, deixaram-se guiar pelo temor, pela lógica humana e pelos desejos do próprio coração. Queriam proteção, mas não queriam submissão. Desejavam segurança, mas sem dependência. Esperavam por direção divina, mas apenas se ela coincidisse com seus próprios planos. A denúncia de Jeremias se torna então profética e pastoral. Ele não apenas anuncia o juízo que virá caso o povo desça ao Egito, mas também adverte com tristeza: vós enganastes a vossa alma. O engano não está apenas em desobedecer, mas em fingir obediência enquanto se nutre uma decisão contrária no íntimo. Essa é uma das formas mais perigosas de rebelião, pois camufla a desobediência com aparência de piedade. O povo se encontra agora no ponto de definição. Já não podem alegar desconhecimento. Tem diante de si a verdade e o chamado à fidelidade. A obediência exigirá coragem, fé e renúncia ao controle, mas será também o único caminho de vida.
A decisão que tomarem determinará se experimentarão o plantio de Deus em terra abençoada ou se lançarão ao deserto da desobediência, mesmo que coberto de palácios egípcios. A profundidade do que está em jogo, no capítulo 42, torna-se ainda mais evidente à medida que o profeta Jeremias encerra sua mensagem. Não há margem para mal-entendidos. Se o povo decidir ir ao Egito, pensando encontrar lá segurança e estabilidade, estarão caminhando diretamente para o juízo de Deus. A mesma espada da qual fogem os alcançará ali. A mesma fome que desejam evitar os cercará. E a peste que pensavam evitar com uma mudança geográfica os encontrará onde quer que estejam. O Senhor afirma com veemência que sua indignação os acompanhará ao Egito, e eles se tornarão um exemplo de maldição, desprezo e opróbrio. Essa advertência ecoa os alertas anteriores feitos por Deus através dos profetas, especialmente quando o povo, em outras épocas, desejou retornar ao Egito. É um padrão recorrente. Diante do desconforto e da insegurança, Israel olha para trás, para o lugar de onde Deus os havia tirado, como se ali estivesse a solução. Mas o Egito, biblicamente, nunca representou apenas uma nação. É o símbolo da dependência do homem, do sistema do mundo, do lugar onde Deus não é buscado. Voltar ao Egito é, espiritualmente, retroceder na fé. O texto mostra que Deus não apenas orienta, mas revela o íntimo do coração humano. Ele conhece a disposição daqueles que estão diante de Jeremias. Embora as palavras deles tivessem sido de obediência e entrega, o Senhor sabia que seus corações já estavam inclinados ao Egito. E por isso a palavra profética é tão firme e confrontadora. Deus não está apenas dando uma alternativa. Ele está expondo a inclinação rebelde e o perigo da desobediência intencional. O povo buscou a direção de Deus e o Senhor respondeu com misericórdia e clareza. Mas agora é preciso que respondam com fidelidade. O momento exige mais do que palavras, exige submissão verdadeira. A rebeldia silenciosa, aquela que se oculta atrás de aparente reverência, será julgada com o mesmo rigor da desobediência declarada. Deus é justo, mas também é santo. Ele exige um coração íntegro, disposto a seguir a sua voz, mesmo quando o caminho proposto desafia a lógica e o conforto. A lição que este capítulo deixa é atemporal. Buscar a direção de Deus exige também estar disposto a andar por ela. Não se trata apenas de ouvir o que o Senhor tem a dizer, mas de alinhar nossa vontade à dele, mesmo quando isso nos leva a permanecer no lugar da escassez aparente, na terra ferida, confiando que ali, e somente ali, ele nos edificará. O capítulo 42 de Jeremias encerra com a revelação mais dolorosa de todas. O Senhor deixa claro que o remanescente de Judá não obedecerá à sua voz. Apesar de terem procurado o profeta, apesar de terem prometido submissão e reverência, a decisão de seus corações já estava feita. O Egito era o destino desejado, e a palavra de Deus, embora ouvida, não seria seguida. Essa dura constatação revela não apenas a teimosia do povo, mas a profundidade de sua incredulidade. Não é que lhes faltasse revelação, orientação ou compaixão divina. Faltava-lhes fé genuína e disposição para confiar na palavra de Deus acima das circunstâncias visíveis. O contraste entre a promessa e a realidade é angustiante. Deus prometeu edificar, plantar, guardar e ter compaixão, se o povo obedecesse e permanecesse na terra. Não exigiu façanhas, nem sacrifícios extremos, apenas fé, confiança e permanência. No entanto, os medos do povo falaram mais alto do que as promessas do Senhor. Em vez de verem a terra como lugar de recomeço, viram-na como território de risco. Em vez de enxergarem Deus como seu protetor,
Buscaram proteção no poder do Egito e, assim, rejeitaram não apenas uma palavra profética, mas a própria presença de Deus que lhes oferecia direção. A conclusão do capítulo nos leva a uma reflexão séria sobre como lidamos com a vontade de Deus. Não basta dizer que desejamos ouvir a sua voz. É necessário que o nosso coração esteja verdadeiramente disposto a obedecer, mesmo que a resposta nos confronte, nos desinstale ou nos leve a caminhos inesperados. A obediência verdadeira começa quando abrimos mão de nossos próprios planos e entregamos ao Senhor o direito de nos conduzir, mesmo quando a direção divina desafia a lógica humana. Jeremias, como servo fiel, cumpriu seu papel. Ele não apenas orou, mas proclamou a palavra integralmente, sem alterar ou suavizar a mensagem para agradar aos ouvintes. Sua fidelidade nos inspira a sermos também mensageiros íntegros, que não moldam a verdade conforme o desejo dos que ouvem, mas proclamam com temor e reverência tudo quanto Deus revela. E ainda que muitos não ouçam, ainda que a maioria rejeite, o profeta é chamado a permanecer fiel. Agora, convido você para uma breve oração. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos por tua palavra viva e verdadeira. Te agradecemos por falar conosco, por nos mostrar o caminho da vida e nos alertar sobre os perigos do nosso próprio coração. Pedimos que o teu Espírito Santo continue a nos ensinar, fortalecendo-nos para obedecer mesmo quando o caminho parecer difícil. Dá-nos um coração submisso, confiante e dependente da tua vontade. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 42 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 43. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.